O Trilhas da Democracia de hoje debate o serviço social na luta pela democracia no Brasil. As nossas convidadas são duas professoras do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Elizabeth Mota e Marieta Coic. Sejam bem-vindas, Ana Elizabeth e Marieta, ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-las nesse momento em que o Serviço Social em Pernambuco comemora 80 anos de existência. Beth, eu te convidaria inicialmente a refletir um pouco sobre uma história, uma parte da história do Serviço Social que é desconhecida por muitos, que é exatamente da colaboração de alguns dos mais renomados intelectuais de tradição marxista no Brasil, que passaram pelo serviço social em Pernambuco. E isso se deu exatamente no período pré-64. Então, eu te convidaria a tratar um pouco desse contexto e também de quem foram esses intelectuais que acabaram se tornando grandes referências do pensamento crítico no Brasil. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar participando do Trilhas da Democracia, né? Na oportunidade dos 80 anos do Serviço Social em Pernambuco. Né? Eu acho que é muito bem-vinda essa questão que o professor Marcos coloca da luta do serviço social e da organicidade do serviço social com a construção da democracia. O serviço social em Pernambuco nasce dos anos 40, né? Tem uma relação muito próxima com o judiciário, porque é o doutor desembargador Rodolfo Aureliano, que então juiz de direito, de juiz do menor, voltado para a questão da criança, do adolescente, que promove a criação da Escola de Serviço Social em Pernambuco, né? Então, nasce nesse contexto, com uma vinculação muito forte com a Igreja Católica, né? E, ao mesmo tempo, o serviço social expõe a sua visceral contradição. Quer dizer, ele surge nos anos 40, no processo de constituição do Estado-nação, né? Do incipiente capitalismo brasileiro, da constituição da sociedade urbano-industrial, e a sua função precípua é a cristianização das massas. Ele tem essa relação, uma relação que é humanista, mas é, ao mesmo tempo, política, conciliatória, né? Como dizem os anais dos encontros na época. Nem o marxismo, nem o liberalismo. O que o serviço social abraçará será a doutrina social da Igreja. Este é o serviço social que nasce aqui em Pernambuco. No entanto, Pernambuco é um estado de tradição libertária e revolucionária. Então, esse germe político revolucionário de Pernambuco, ele também expõe as suas singularidades na escola do serviço social. Seja particularmente no final dos anos 50 e início na década de 60, junto a chamados processos de educação popular, fortemente influenciada pelos centros de cultura popular, pelo movimento de cultura popular, que dará o tom, inclusive no Brasil, na formação de um pensamento crítico, de um pensamento republicano, de um pensamento em busca da justiça social e contra o imperialismo. É nesse sentido que o serviço social aqui eu diria a palavra que eu encontro para dizer é essa, agraciado, com a presença da centro-esquerda e da esquerda católica em Pernambuco. E aí, uma das principais figuras, de nome nacional e internacional, que será professor da Escola de Serviço Social, é Paulo Freire. Né? Nós não só exportamos para a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, no Rio Grande do Norte, o movimento de alfabetização de adultos, os movimentos de organização da juventude, de acesso à educação, a interlocução que o serviço social tem com o jovem sociólogo Chico de Oliveira,
a interlocução que o serviço social tem com Ariano Suassuna, a vinculação com as iniciativas da prefeitura, com Pelópidas da Silveira, com Miguel Arraes. A professora Helena Padilha faz uma tese de doutorado que resgata a esquerda com a qual o serviço social teve relação. E isso se adensa ainda mais no imediato pré-64, com as lutas estudantis, com as ligas camponesas, com a defesa das reformas de base e com a grande resistência do movimento estudantil e daquelas jovens estudantes que viriam a se tornar imediatamente professoras do curso de serviço social. Então, o serviço social é uma profissão muito interessante, porque ela nasce da ajuda da filantropia, do enquadramento, para conviver com a realidade e mostrar o seu avesso. A luta por uma insurgência para transformar uma sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária, com maior defesa de direitos. Então, é um mandato das classes dominantes para atender às necessidades das classes subalternas. E nessa engenharia difícil, de impossível harmonia e articulação, é que o serviço social tem as suas dissidências internas. É essa profissão que vai contribuir no pré-64, no pós-64 e na atualidade com a sociedade brasileira e a cultura libertária do Brasil. É isso. Marieta, você chega a Pernambuco, ao Recife, em 1966, vindo do Ceará, para trabalhar na Sudene. Né? E a Sudene que você encontra, imagino eu, em 1966, já havia sofrido os impactos das primeiras medidas tomadas pelos governos militares. Que ambiente você encontra na Sudene? E como é que se deu a resistência dos assistentes sociais nessa conjuntura que não é mais aquela conjuntura, digamos, da luta pelas reformas de base no pré-64, mas é uma conjuntura adversa do ponto de vista democrático? Marcos, olha, eu agradeço o convite, sobretudo para vir aqui falar da Sudene. Eu, em geral, não tenho tido oportunidade, talvez na minha sala de aula, mas fora disso, então, uma oportunidade boa de falar da Sudene. Então, eu ingresso num curso de serviço social em Fortaleza, criado pela Arquidiocese de Fortaleza, vinculado à Universidade Federal do Ceará. Então, a minha formação vai de 60 a 63 na escola. Mas agora, refletindo sobre o que você me pediu para apresentar aqui, para mim ficou muito claro na minha memória que a minha formação profissional, que o que eu trouxe para a Sudene é fruto do que eu vivenciei no curso de serviço social e na rua, nos movimentos estudantis, operário, camponês de Fortaleza, em Fortaleza. Essa minha vivência em Fortaleza. Participei da JUC, onde tive a oportunidade de trocar, de discutir, de brigar, de aprender, aquele movimento, aquela animação, a luta pelas reformas de base, todo apoio ao presidente da República, que lançava a proposta das reformas de base. Bom, então é com esse cabedal que eu chego a Sudene, em 1966. Eu volto um pouquinho atrás, só para contar um pequeno detalhe. Enquanto estudante, eu estagiei numa comunidade que era fruto de um trabalho da igreja, de um padre que era muito amigo e conterrâneo, ambos cearenses, Dom Helder e Padre Hélio Campos, em Pirambu, em Fortaleza. E eu me lembro que, quando aconteceu o golpe, a primeira vez que eu fui ao centro social,
Padre Hélio reuniu todos os estudantes, todos os funcionários, todas as pessoas que estavam lá e disse: olha, aconteceu o golpe militar. Vocês vão ser, pelo fato de trabalharem aqui comigo, vocês vão ser visitados. Então, recolham todo o material que vocês achem que pode provocar alguma coisa que prejudique vocês. Bom, eu volto para a minha casa e jogo numa cacimba que tinha no quintal da casa uns 3 livros. Livros que eu adquiri não dentro da escola, que não eram lidos dentro da escola, mas eram lidos e discutidos na JUC, no movimento. Não preciso dizer os autores dos livros, só que eram clássicos que estudavam o capitalismo, a origem do capitalismo. Bom, então eu chego na Sudene com essa... Você assim, chegou a ser... objetivamente... Marieta, você chegou a ser visitada? Esse eufemismo Não fui visitada. Não fui visitada. Felizmente, não fui visitada. Mas muitos colegas foram visitados e levados presos. Muitos, no movimento estudantil. No serviço social, eu sei de algumas pessoas, sobretudo uma colega, que morava num pensionato de freiras e a polícia foi lá, o exército, não sei quem, e a diretora disse: olha, ela mora aqui comigo. Ela mora aqui comigo. E eu me responsabilizo por ela. O senhor não vai levá-la. Se o senhor quiser conversar com ela, eu fico presente na conversa, mas o senhor não vai levá-la. Ela é minha protegida. Bom, então, chego a Sudene. Chego a Sudene. Assim, objetivamente falando, eu não me sentia preparada para... Eu me sentia, até me perguntava, como é que eu vim para a Sudene? A Sudene era aquele sonho de todo estudante que terminava agronomia, engenharia, economia, sociologia, serviço social. A Sudene era o grande sonho, era o grande ideal. Lembro também, Marco, que quando eu escrevi a minha monografia de conclusão de curso, tem um pé de página na minha monografia que eu digo assim: infelizmente, o GTDN, o Grupo de Trabalho do Nordeste, coordenado e elaborado por Celso Furtado, Chico de Oliveira, aquela equipe, não menciona os assistentes sociais nas equipes que vão trabalhar, que vão tocar o processo de desenvolvimento do Nordeste. Então, para mim, era assim, uma tristeza saber que os assistentes sociais não figuravam no GTDN. Bom, então, chego na Sudene me sentindo e me perguntando por que tanta gente mais preparada, tá? E eu, bom, mas estou aqui. E, subjetivamente, eu vinha com aquele desejo, aquela utopia de participar daquela missão da Sudene de levar adiante o projeto de desenvolvimento do Nordeste. Ocorre que, quando eu cheguei na Sudene, na Divisão de Ação Comunitária, recém-criada, já no 3º plano diretor, o primeiro não contemplou, o segundo não contemplou, o terceiro, por uma articulação estratégica de assistentes sociais, sobretudo 2, uma do Rio Grande do Norte e outra de Pernambuco, junto ao superintendente da Sudene, que na época era o professor Fernando Mota, e também as demandas internas da Sudene, dos projetos Bebedouro, Morada Nova, sobretudo os projetos de irrigação. Lá encontro eu a Sudene silenciosa. Sudene silenciosa. Já não tinha mais Celso Furtado, já não tinha mais Chico de Oliveira,
já não tinha mais Nailton Santos, e tantos, e tantos, e tantos outros. E o Recife também silencioso. Não tinha o governador Miguel Arraes, não tinha o prefeito Pelópio da Silveira, não tinha Josué de Castro, não tinha Paulo Freire. Enfim, a Sudene e o Recife silenciosos. E logo que eu cheguei, Marco, fui advertida de que eu deveria ter cuidado, deveria sempre pensar no que ia falar, no que ia dizer, com quem ia me relacionar, porque dentro da Sudene tinha um braço do Serviço Nacional de Informação. Tinha uma sala onde um coronel ficava lá o tempo todo, e naturalmente com sua equipe de observação. E para me chocar ainda mais, e de certo ponto assim me decepcionar, é que uma das pessoas que fez o concurso comigo foi vetada pelo SNI. Foi vetada, a contratação foi vetada. Foi a intervenção dessas duas assistentes sociais, junto ao professor Fernando Mota, superintendente, sobretudo quando viram o que o SNI, qual era o empecilho. Estava escrito lá que era porque era uma pessoa muito inteligente, uma inteligência perigosa, porque escrevia poesias e escrevia peças de teatro que levavam as pessoas à subversão. Então, o argumento que elas utilizaram, as estratégias, o superintendente comunicou que ela ia ser contratada. Isso me chocou profundamente. Deixa eu ver. Beth, a tua fala inicial fazia referência a um período de insurgência, né? E a fala de Marieta agora toca nesse clima silencioso que imperava na Sudene. A gente está falando aqui de dois contextos muito diferentes entre si. Você entra na universidade, né, no curso de serviço social, no ano de 1973, que é, digamos, o auge da repressão política no Brasil, no governo Médici. E qual foi o clima que você encontra dentro da universidade? Você entra como estudante em 1973 e em 1978, ou seja, 5 anos depois, você já é professora do curso de serviço social. Que clima foi esse que você encontra dentro da universidade como estudante e, alguns anos depois, como professora, já num período em que se fala das campanhas pela anistia, pela redemocratização do país, por uma Assembleia Nacional Constituinte, já começam a pipocar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação, não na Sudene, como Marieta acaba de abordar, mas sim dentro da universidade. Todos nós sabemos que essa história, né, a história dos cursos em geral, das universidades, né, não é apenas uma história de resistência, mas também uma história de colaboracionismo, né, de presença de agentes do SNI. Em suma, como é que você encarou esse contexto de profundas adversidades dentro da universidade? Bom, Marcos, eu chego em 1973, em Pernambuco, em plena ditadura militar, né? À época, fazia 2 anos que o curso de serviço social tinha sido incorporado ao Sistema Federal de Ensino Superior. Aquele corpo docente da resistência, e eu elejo aqui emblematicamente a professora Evani Mendonça, não só, mas elejo ela,
tece as condições, em articulação com os setores de centro-esquerda da SUDENE, para a federalização das escolas de serviço social. Quer dizer, na década de 60, as escolas de serviço social, a grande maioria, eram escolas de origem religiosas, eram escolas privadas, né, e elas entram numa crise financeira inominável. E essa articulação é muito bem contada pela professora Ana Cristina Vieira, na sua tese de doutorado. Tem no professor Nailton Santos, já falecido, irmão do nosso também homenageado Milton Santos, um geógrafo de esquerda, dos mais importantes que tivemos no Brasil, universalmente conhecido, a articulação para que a SUDENE financie a transição das escolas. E é assim que a Federal do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia, né, com o subsídio financeiro da SUDENE, né, migram, e também com a articulação política, migram em pleno período da ditadura, vamos dizer, da orbe privada religiosa para a órbita pública, gratuita e laica das universidades federais. Era um período da idade de chumbo, era um período de repressão. Nós tínhamos dentro da sala de aula 2 dedos duros que nunca se formavam, eles entravam e continuavam, e continuavam, e continuavam. Mas como a vida e os processos são dialéticos e contraditórios, foi também essa mesma universidade que reprimia de um lado, mas que libertava de outro. Pessoas como Silke Weber, pessoas como Lia Parente, Silvio Maranhão, e dentro do serviço social, Celina Leite, Eunice Pereira de Souza, e tantas outras que faziam parte daquela resistência pré-64, elas nos instrumentalizavam. Nós, por exemplo, mantínhamos contato com o padre Reginaldo, nós mantínhamos contato com os padres do Cabo, que faziam um trabalho de base e que foi responsável pelo que a gente, nos anos 70, veio conhecer como as comunidades eclesiais de base. Então, ao mesmo tempo em que nós tínhamos repressão, tínhamos a prisão de Cajá, né, tínhamos tido a morte do padre Henrique recentemente, mas tínhamos lampejos libertários, politizantes, e a palavra que eu encontro é essa, e insurgentes. Então, era esse o clima. Então, nós entramos na universidade, né, nosso grupo da universidade produziu pessoas como a Mara Cunha, falecida recentemente, que foi um quadro da CUT. Nós produzimos pessoas que estavam diretamente ligadas à JUC, a Juventude Operária Católica, a formação do MDB, a formação do movimento de anistia contra o pró-álcool. Nós participamos disso. Então, é esse claro-escuro. Escuro porque inflexiona o que acontecia antes de 64. Claro, porque ele mantém o germe do que iria acontecer no final dos anos 70. Então, foi isso, essa formação que a gente teve. Beth, Marieta falava do silêncio encontrado, que é o silêncio da autocracia, né? O silêncio encontrado por ela na SUDENE, né? Quando ela chega em 1966. Você já tinha cursado, né, o serviço social, já na Universidade Federal de Pernambuco, já era professora do serviço social, né, a partir de 1978, e em 1979 acontece aquele que é considerado um grande marco na história, uma grande inflexão nessa trajetória que você tratou na tua primeira resposta, um momento de inflexão em relação a essa tradição conservadora, né, muito influenciada pela doutrina social da Igreja, né, que foi o chamado Congresso da Virada.
Você participa desse congresso já na condição de docente de serviço social da Universidade Federal de Pernambuco, mas o público não conhece, o público em geral não conhece o que foi esse Congresso da Virada. Então, gostaria que você falasse qual foi o significado, como na verdade, transcorreu esse congresso que acabou sendo nomeado como Congresso da Virada. Pois bem, Marco, eu fico muito feliz de poder falar para meus alunos e para quem nos escute sobre o Congresso da Virada. Naquela altura, 1979, nós éramos professoras colaboradoras. Tinha sido instituído na universidade, não era o atual professor substituto da atualidade, né? Nós tínhamos alguns direitos mais do que o dos professores substitutos, e foi uma grande luta, né, a realização em 1980 do concurso público ao qual nos submetemos, e basicamente todos entramos. É só importante lembrar que a principal protagonista pela renovação dos quadros docentes do Departamento de Serviço Social foi a professora Anita Aline. Ela recolheu da turma recém-formada de 1976, nos formamos juntas, eu, Miriam Narcoverde, Solange Mota Duarte, ela chamou Terezinha Borges para integrar esse grupo. Eram 5 novos docentes. Pois bem, de posse disso, né, a sociedade se mexia. Nós estávamos em 79, nós já estávamos presenciando as greves do ABC, nós já tínhamos a liderança de Lula, a sociedade se mexia, as comunidades eclesiais de base fervilhavam, os sindicatos começaram a se articular, a Constituinte de 88, o projeto de uma nova Constituição estava na ordem do dia. E nós saímos, a anistia também, e nós saímos de Recife, como eu digo aos meus alunos, não havia internet, não havia WhatsApp, haviam passagens aéreas caríssimas e ligações interurbanas também muito caras. Então, saiu um grupo, né, devemos ter comprado essa passagem em 10 parcelas, não sei em quantas, para assistir esse congresso. Esse congresso, é preciso que a gente diga que ele é antecedido por uma assembleia que cria a Associação Nacional de Assistentes Sociais, a ANAS, e que foi instrumentalizada, foi um projeto das associações profissionais. Então, antes da realização do congresso, um congresso como qualquer outro, 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, havia já a fermentação de um certo descontentamento, porque era a parte mais cartorial, vinculada aos conselhos regionais, quem organizava esses congressos. E, muito preocupada com a ordem e com o financiamento do Congresso, todas as figuras do escalão da ditadura militar, do governo Figueiredo, foram homenageados pelo Congresso. Eu fui para a sessão de abertura no Largo de São Francisco, acompanhada de Selma Castro, aliás, acompanhando Selma Castro, então presidente do CRES, e assisti o discurso de abertura, se não me engano, de Arnaldo Prieto, não tenho certeza mais, mas algo assim, ministro do Trabalho. Enquanto isso, o outro dia teria o Congresso. E o que é que consiste a virada? A virada é que, sob a liderança, que não é por acaso que ela volta ao Noticiário Nacional, a nossa Luísa Erundina é a presidente da Associação Profissional de Assistentes Sociais de São Paulo. E junto com jovens mestrandas da PUC do Rio e da PUC de São Paulo, fermentam um movimento para destituir a comissão de honra do Congresso. E fazem milhares e milhares de assembleias e reuniões. Fato é, em curtas linhas, para dizer que no último dia do Congresso, na sessão final de encerramento, eis que adentra o recinto
o então jovem líder do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, que é ovacionado, mas não só, representante dos movimentos contra a carestia, representante do movimento de anistia, representante de todas as frações organizadas, vindo da grande greve do ABC. A partir dali, eu outro dia escrevi isso num texto. Nós não sabíamos exatamente o significado daquilo, mas nós sabíamos que nada mais seria como antes. Nós chegamos em Recife trazendo na mala um novo serviço social. Essa aqui é a verdade. Isso aqui é o significado do Congresso da Virada, pelo menos para mim. E eu fui privada disso. Por que, Marieta? Você ainda não tinha privada disso. Eu permanecia na Sudene. Você ainda estava na Sudene, você não tinha entrado, então, na universidade. E por que você foi privada disso? Quer dizer, quando é que as notícias sobre o Congresso da Virada que Beth acaba de narrar chegam até você? Eu ouço, morta de inveja, na universidade, no Departamento de Serviço Social. Tanto nas conversas de quem protagonizou, como nos livros, nas revistas, na imprensa, no que circulava no serviço social. Porque virou notícia assim. Na Sudene, Marcos, também é muito contraditório, porque, claro que a Sudene enquadrada, tudo que acontecia, tudo que se passava era institucional, no quadro institucional. Então, para participar de um congresso, para participar de um evento de serviço social fora da Sudene, tinha que ser indicada. Beth me fala sempre de um texto diz ela que eu escrevi com a coordenadora, a diretora do momento, Judite da Mata Ribeiro, para um congresso de assistente social no Rio de Janeiro. Então, por que eu fui para esse evento? Porque eu fui indicada para ir ao congresso, apresentando um texto. Algumas vezes eu fui indicada pelo superintendente, como, por exemplo, eu fui a São Paulo, a PUC de São Paulo, falar da experiência de ação comunitária e de desenvolvimento da Sudene, indicada pelo próprio superintendente da época. Então, tudo tinha que ser muito institucionalizado. Mas, dentro da Sudene, também as coisas fervilhavam. A CEPAL era presente na Sudene. A FAO era presente na Sudene. As missões francesas, israelenses, americanas, presentes na Sudene. Então, criava-se um ambiente também de estudo, mas de estudo técnico. E a divisão promovia... Marieta, à época, quantos assistentes sociais trabalhavam contigo, vinculado a você? Aí uns 12, Marcos, uns 12. Fora os que estavam em outros projetos da Sudene, em outros setores, outros departamentos da Sudene. Mas na divisão, umas 12 pessoas. Assistentes sociais, mas tinha sociólogo, tinha economista. Não era só assistente social, era uma equipe interdisciplinar. E você trabalhava no prédio da Sudene, aquele em frente? Não. Eu fui designada para trabalhar num projeto de irrigação no Ceará, chamado Projeto do Vale do Jaguaribe. Chamava-se Grupo do Vale do Jaguaribe, GVJ. E lá eu fui com outra colega também que passou no concurso comigo, fomos as duas para Morada Nova, no Ceará, trabalhar com os agricultores que iam ser beneficiados, iam ser protagonistas deste grande projeto de irrigação, aproveitando as águas do rio Jaguaribe. E foi uma experiência...
Diga, Diga. Marcos. Desculpa. E quando você entra em 1980 na universidade, qual foi a sensação encontrada? Na universidade? Bom, essa minha experiência no Vale do Jaguaribe me deixou muito aflita. Os agricultores, moradores, residentes lá, pequenos proprietários rurais, aflitíssimos, e eu e minha colega aflitos também, porque nós tínhamos clareza de que eles tinham todo o direito de conhecer o projeto, o que estava projetado para eles. Eles iam sair da agricultura de subsistência secular, naquele minifúndio que nascia nas margens do rio, na beira do rio, e iam de sequeiro afora. Então, era uma língua de terra que nascia, todas nasciam às margens do rio. E era daí que era garantida a subsistência da família. A parte seca do terreno, eles plantavam carnaúba para tirar a cera, para produzir a cera da carnaúba. E quando chegou o momento das máquinas cortarem o carnaubal, eu assisti homens abraçados nas carnaúbas para não serem cortadas. E eu e minha colega, porque qual era a função da ação comunitária na SUDENE? Considerada a inovação no terceiro plano diretor da SUDENE. A grande inovação era a criação era trazer para a SUDENE, constituir na SUDENE, colocar no organograma da SUDENE uma divisão de ação comunitária. Qual era a finalidade? Ela foi criada para quê? Para motivar a população para participar ativamente no processo de desenvolvimento do Nordeste. Motivar ativamente, para que participassem ativamente. Então, motivação não faltava, eles eram sequiosos de saber o que ia acontecer. Então, não faltava motivação. Aí eu e minha colega pensavam assim, e a gente está fazendo o quê? Se a gente veio para motivar, eles estão super motivados. O que nós temos que fazer é levá-los a entender o projeto. Então, convida os técnicos, convida a missão francesa, coloca todo mundo lá no espaço e vamos entender, explicar o que é o projeto. Sim, Marieta. E quando você entra em 1980 na universidade e toma conhecimento disso que a Ana Elizabeth narrou, sobre o Congresso da Virada, entra em contato com um conjunto de docentes e também de estudantes que compartilham dessas ideias de transformação social. Veja só, a SUDENE era um ambiente riquíssimo de estudo. Eu mesma fiz vários cursos com a CEPAL, cursos com técnicos do mais alto nível, que traziam a realidade da América Latina para dentro da SUDENE, que eram críticos. Eu ontem, consultando lá meus papéis, encontrei um texto que foi distribuído num dos cursos que eu fiz, que dá uma função importantíssima às escolas de serviço social da América Latina, dizendo que são elas, somente elas, ele diz, somente as escolas de serviço social formam profissionais capazes de orientar, de assumir as tarefas do planejamento e do desenvolvimento social, da implantação dos programas de bem-estar social. Ele dá uma função incrível, um status incrível às escolas de serviço social. E ainda aconselho, está lá no livro, porém, tem que se libertar das teorias importadas, das metodologias importadas, que muitas vezes não tem nada a ver com o país
onde se está trabalhando. Então, Beth, você... Então, deixa eu terminar, só isso aqui, Marco, é importante, Tá. veja só. Então, de certo modo, eu fiquei com vontade de estudar mais. Eu me achava que eu não sabia explicar muitas coisas. Um dia Dirceu Pessoa me disse, eu aflita, e Dirceu Pessoa disse, Marieta, pegue o Capital e leia um capítulo da acumulação primitiva. Me disse isso, a boca pequena, assim, ele não virou, eu do outro lado. Leia o capítulo da acumulação primitiva. Li, e uma luz se fez. O que é que estava acontecendo no Vale do Jaguaribe? A transição de uma economia camponesa, de subsistência secular, para uma agricultura modernizada, conectada com o restante do Brasil, conectada com o mundo. Depois, Chico de Oliveira vem e, com toda a simplicidade do Chico, a modernização conservadora. Mas, na época, metida no processo, era difícil, com a bagagem que eu tinha, de dar significado, de encontrar, de remeter para uma coisa maior. Então, eu resolvi solicitar à SUDENE licença para cursar o mestrado de desenvolvimento social, de sociologia do desenvolvimento, no Cefis. E lá eu encontrei pessoas maravilhosas, assim, pessoas críticas, pessoas que influenciavam os alunos, que criticavam quem chegava com ideias assim muito miúdas, não, aqui nós não podemos ficar nas ideias miúdas, nós temos que entender a realidade do Brasil, o contexto, com quem o país se relaciona, esse processo de desenvolvimento do Nordeste significa o quê, vai nos levar a quê? Então, eu agradeço muito a mim mesma de ter partido para uma coisa fora da SUDENE. Embora que eu te digo e reafirmo, a SUDENE era riquíssima em conhecimentos, mas conhecimentos técnicos, era a economia, o desenvolvimento, o planejamento social era sempre um apêndice, não era a coisa fundamental. O fundamental era a economia. Então, a professora Anita Aline, um dia encontrei com ela, Marieta, está aberto o concurso para o departamento. Vem, faz. Pronto. Aí eu fui e chego no departamento de serviço social e encontro esse ambiente de novidade para mim. Congresso da Virada, eu tomei conhecimento dele na universidade. E qual foi a disciplina que eu fui ensinar na universidade? Obviamente, desenvolvimento de comunidade. Mas aí eu tive a oportunidade de trazer as minhas questões, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, as minhas aflições, para discutir com os alunos. Porque se discutia e se estudava. E se estudava a teoria social crítica, que era para um conjunto, não era para o grupo todo. Tinha gente que não lia o que a gente lia, que não adotava textos que a gente adotava. Tinha lá os textos delas e tal. Mas, com essas leituras, então, quando eu conheci a literatura de Zé Paulo Neto, o primeiro livro de Zé Paulo Neto, quando eu conheci o livro de Marilde Yamamoto, Serviço Social e as Relações Sociais, era outro ambiente, era outro mundo, era outra coisa.
era outro ambiente, era outra... Beth, enquanto Marieta respondia a pergunta, você pegava um texto de capa laranja. Esse texto são os anais do 2º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que foi realizada aqui em Pernambuco, lá no Esporte Clube Recife, e aonde era o período desenvolvimentista do serviço social, né? O período do serviço social, da modernização conservadora. E é nesse texto que tem aqui um paper apresentado por Marieta e Judite da Mata Ribeiro, chamado Indicadores Sociais no Desenvolvimento Social. Interessante que essa fala de Marieta também Eu não sou historiadora, mas eu sou um arquivista, né? Então, eu tenho os anais de todos os congressos de serviço social, inclusive do Pan-Americano e tal. E, quando você fala do desenvolvimento, no discurso de posse de Jânio Quadros, em 61, ele, nos 3 últimos parágrafos do discurso dele, ele faz referência à importância dos assistentes sociais para o desenvolvimento. Claro que ele estava pensando no desenvolvimento de comunidade de base norte-americana. Então, quando você diz que não encontrou assistentes sociais no discurso dos economistas, o presidente eleito, Jânio Quadros, no seu discurso de posse, que eu tenho transcrito, fala da importância dos assistentes sociais para o desenvolvimento brasileiro. Eu achei muito interessante isso. Bem, o Trilha está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta a vocês duas. Depois de tudo isso que vocês narraram, até com muita emoção nesse nosso programa de hoje, sobre as lutas no pré-64, as resistências que foram travadas durante o período militar, depois de tudo isso, depois de todas essas experiências acumuladas, como vocês observam a ascensão de um projeto autoritário com características abertamente fascistas que se impôs no Brasil? Olha, Marco, eu vou dizer uma coisa, eu vou repetir aqui algo que está escrito, né? Primeiro falando do serviço social. Sem a política, sem a ousadia política, nós não teríamos o serviço social que nós conhecemos hoje. Mas sem a formação intelectual e a formação teórica que cultivamos nesses últimos 40, 50 anos, a gente também não teria o serviço social que tem hoje. Eu identifico hoje o serviço social em 2 dimensões. Eu acho que o serviço social é uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, que se atualiza, porque a sociedade muda, as demandas se alteram e o exercício profissional acompanha. Mas o serviço social brasileiro tem uma particularidade mundial. Ele é também uma área de produção do conhecimento, inclusive reconhecida pelos órgãos de fomento. Então, nós resistimos em 2 frentes. Na frente da intervenção profissional, da prática cotidiana, do saber fazer profissional, como mostraram esse exército de profissionais agora durante o período da pandemia. Mas ele também se alimenta da construção de uma intelectualidade que pensa o Brasil e que se insurge ao lugar que as classes dominantes determinaram para essa profissão. É por isso que a gente talvez tenha o que dizer nessa conjuntura. Né? Nós não somos um partido político, nós não somos uma frente, né, articulada de movimento, nós somos uma atividade profissional. E como atividade profissional, a gente se vincula à realidade, produz sobre ela, pensa sobre ela, propõe sobre ela, e não faz isso isoladamente, faz articulado com as forças sociais, com os movimentos, com as demandas e etc. E tal. Eu acho que a gente está vivendo uma fase muito difícil, e não é por acaso que a luz que a gente enxergou, os sopros de democracia, os topos de virada,
os sopros de mudança, não por acaso, tiveram o dedo de um assistente social, que é Luiz Erundina. Então, eu acho que o serviço social no Brasil é uma coisa única. Única. E, por isso, eu acho que a gente consegue resistir. No âmbito do exercício profissional, com muito mais limites e dificuldades, porque nós não temos, como qualquer trabalho assalariado, nós temos limitações. Quando Marieta fala das exigências que eram feitas na SUDENE, são outras exigências que são feitas aos profissionais, controle do trabalho, do produto do seu trabalho, precarização, trabalho em domicílio, trabalho remoto, trabalho na linha de frente do Covid. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que a gente está discutindo sobre as novas lutas sociais contra o racismo, das mulheres, sexistas, dos índios, dos quilombolas, dos povos da floresta, dos povos ameaçados pelas barragens, pelas pandemias, pela natureza. Originalmente, isso não era tema nosso. Hoje é tema nosso. E é porque a gente resiste, é porque a gente hoje pensa, é porque a gente hoje escreve, é porque a gente hoje dá entrevistas, que nós somos um dos arautos, vamos chamar assim, por não encontrar outra palavra, um dos protagonistas desse processo que eu tenho certeza que mudará. Como aconteceu no Chile recentemente, com a nova Constituição, com a resistência na Argentina, com a resistência na Bolívia, com a resistência nos Estados Unidos. Eu acho que o serviço social está pronto, com todas as suas limitações, mas vivendo a sua contradição, a contribuir novamente e insistentemente e ampliadamente para a superação desse tempo protofascista, negacionista, sem ciência, sem cidadão. Então, eu acho que é assim que eu vejo. Eu sou uma otimista, sou realista, mas sou otimista. Acho que a gente tem o que dizer à sociedade brasileira, penso eu. E, Marieta, você que, por 2 ocasiões, foi, inclusive, presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, é bom que se recorde sempre isso. Como é que você observa esses tempos obscuros que vivemos hoje no país? Marcos, o serviço social, a vivência no serviço social, a partir da universidade, quer dizer, incluindo também a SUDENE, não posso negar, a SUDENE foi riquíssima. A SUDENE foi riquíssima. Mas sair da SUDENE, quer dizer, eu saí, ainda estávamos na ditadura. Ainda estávamos na ditadura. Então, eu saí desse guarda-chuva fechado e fui para um ambiente de liberdade. De liberdade. Para pensar, para conversar, para ler, para estudar, para tirar tal livro, deixar em cima da minha mesa. Na SUDENE, a gente tinha cuidado. Então, a minha formação profissional, que começou lá em 60, na Escola de Serviço Social, ela continuou por todo o período que eu fiquei na universidade, até o dia da aposentadoria. Depois, a minha vida, já me aposentei na compulsória, depois a minha vida se enriqueceu com outras coisas, com outros desejos que eu realizei. Então, ter sido diretora do departamento, chefe do departamento de serviço social. Ter sido presidente da ABEPS em 2 gestões seguidas, período em que se elaborou o atual currículo mínimo, as diretrizes curriculares do curso de serviço social hoje vigentes.
presidente da ADUFEP 2 vezes. E eu hoje olhando assim para trás, Marcos, por que eu ganhei a ADUFEP? Hoje é até dia de eleição na ADUFEP. Por que eu ganhei na ADUFEP? Eu coloquei, fui convidado pelos colegas, Marieta, vamos e tal, a gente te apoia, tal. Coloquei debaixo do meu braço um documento do Banco Mundial, que eu tomei conhecimento dele no Andes, e fui a todos os departamentos, a todos os cursos, solicitando um espaço na reunião de pleno para apresentar a ADUFEP, qual era o projeto que nós tínhamos, e falar do Banco Mundial. Eu atribuo que foi assim, mostrando que nós tínhamos, para fazer frente àquilo, tinha que nos organizar politicamente. Tínhamos que nos organizar politicamente. Tinha que ser uma força coletiva. E não um departamento tal, um grupo tal, não. Então, atribuo a isso. Agora, Marcos, fechando o título que você deu a esse evento aqui. A luta do serviço social pela democracia no Brasil. Aí eu fui pensar, Marcos, nessa democracia. Qual democracia? Você não adjetivou a democracia. Qual democracia? A luta pela democracia. Quer dizer, a democracia que interessa ao projeto ético-político do serviço social hoje, que nós construímos coletivamente, é a democracia da liberdade. Com a democracia burguesa, nós não vamos avançar muito, não. Agora, a democracia com liberdade para você encaminhar os movimentos, as organizações, enfim, encaminhar a vida coletiva, social, a luta da sociedade para a emancipação humana, porque no nosso horizonte do nosso projeto ético-político está a emancipação humana. O que é isso? Suprimir as desigualdades, as iniquidades. Houve um tempo que se chamava projeto tal, modo de organização socialista, não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu não sei como chamar. Não sei o que vem. Mas emancipação humana é a utopia, é onde se quer chegar. Essa geração, a quinta, a sexta, a décima, não interessa, a história vai dizer. Então, hoje eu enxergo a luta coletiva dos assistentes sociais no Brasil, isso como o Beth falou, que é única no mundo. Eu estive na Itália com a Alexandra e conheci a presidente da ABES de lá. Na conversa com ela, é o nosso serviço social aqui dos anos 60. Dos anos 60. Estive na França com uma colega que fazia doutorado lá, conheci assistentes sociais. Aquele serviço social também, nosso aqui, da visita domiciliar, do hospital. Então, esse serviço social que definiu para si e para a sociedade brasileira, e acho que até para a humanidade. Eu sou muito exagerada, viu, Marta? Eu acho que eu sou muito exagerada, mas que estabeleceu como horizonte um projeto de emancipação humana é formidável, é uma esperança. Porque enquanto a gente está na luta, tem esperança.
Então, essa coisa que está acontecendo hoje, isso não vai durar. Isso não vai durar. Como disse o Boulos não foi o Boulos, foi o Covas. O Covas disse, faltam poucos dias. Faltam poucos dias para acabar. Bom, oxalá você tenha razão. O Trilhas da Democracia fica por aqui, mas eu gostaria de registrar o orgulho de ter feito parte, de fazer parte de um pequeno período dessa história de 80 anos. Volto a dizer, isso muito me orgulha, de, nos últimos 17 anos, ser professor, ter sido professor do curso do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Eu que não sou um assistente social, sou um historiador, um professor de história, mas que aprendi muito convivendo com vocês, assistentes sociais, professoras do Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até a próxima semana.